Seja muito bem-vinda ao Conta Mais Podcast. Eu sou a Bruna Rocha, mas pode me chamar de Bru. Eu sou a Giovana Araújo, mas pode me chamar de Jo. Segunda-feira você chega no trabalho já cansado, ou pior, final de semana, mas a sua cabeça tá lá no trabalho, tá lá na segunda-feira, lá nas demandas, ao invés de estar descansando. Hoje o episódio é muito especial, nós vamos falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. E não poderíamos entrevistar outra pessoa a não ser a doutora Juliana Penante. Ela que é formada em psicologia há mais de 6 anos e atuante e especialista em psicologia organizacional e do trabalho. É um prazer entrevistá-la aqui no Conta Mais Podcast. Obrigada, oi meninas, é um prazer estar aqui com esse trabalho, nessa construção de vocês aqui, fazer parte disso. Doutora Juliana, já quero começar de uma forma muito pessoal, que é uma curiosidade. Quero saber de onde veio essa paixão. Porque assim, ela começou lá na faculdade. Você já tinha essa certeza por essa paixão, né? Não, vou trabalhar com saúde mental no trabalho. Ou foi, às vezes, uma necessidade, algo que você viveu, aconteceu com você. De onde surgiu essa paixão, essa vontade? Então, eu saí da faculdade, não ingressei diretamente na psicologia organizacional e do trabalho. A minha paixão por essa área veio a partir de uma dor, de uma experiência pessoal. E eu tive a oportunidade e o privilégio de transformar isso no meu propósito. Então, a partir da minha vivência, eu fui impulsionada por esse amor em trazer a saúde mental para o ambiente de trabalho, acreditar nisso e buscar, incentivar, conscientizar essa parte. Doutora Juliana, voltando muito para essa temática, que é uma temática nova, pelo menos a mim, o que seria e o que é a psicologia organizacional do trabalho? Vamos lá. Diferente do que muitas pessoas têm expectativa quando contratam um psicólogo para dentro de uma empresa, a psicologia organizacional, ela nada mais é do que os conhecimentos de psicologia sendo aplicados no contexto organizacional. A psicologia ela é a ciência que estuda o comportamento humano, a parte social, né, as relações. E a psicologia organizacional, ela vem trabalhar nesse âmbito do clima organizacional, da cultura da empresa, da gestão de pessoas, os relacionamentos ali dentro, mediação de conflitos. Diferente do que as pessoas esperam, que é colocar um psicólogo para fazer terapia individual com os colaboradores, ou muitas vezes uma terapia em grupo, de forma coletiva, a psicologia organizacional, ela vem para atuar lado a lado com a gestão, com a liderança, atuando ali no aconselhamento, no acolhimento, mas também sendo parte ativa nas decisões da empresa, nas decisões de contratação, processo seletivo. Isso é a psicologia organizacional, se eu pudesse resumir. Doutora, no ambiente de trabalho, eu acho que essa visão são de muitas empresas, e não só empresas, mas também de órgãos públicos. Teve mudanças, a gente sabe que teve uma atualização em normas regulamentadoras, principalmente a norma regulamentadora número 1. E o que ela veio de fato em somar no ambiente, no contexto ali da parte organizacional do trabalho? É uma norma além do que a gente está vivendo hoje em dia? Ela trouxe diferenciação do que é no contexto, aplicabilidade ali no setor comercial, empregatício? Poderia falar um pouquinho mais para a gente? As NRs, que são as normas regulamentadoras, elas são diretrizes de saúde e segurança para o trabalhador. Nela contém direitos, deveres do trabalhador, da instituição que está contratando ele. A atualização foi feita há 1 ano atrás, ela já está em vigor, mas as fiscalizações, as penalizações, elas passam a valer em maio de 2026. Atualmente se entende que um trabalhador, ele corre riscos na sua saúde e na sua segurança, além dos riscos físicos, riscos químicos, biológicos ou riscos de acidentes de trabalho. Se entende que o impacto do ambiente em que ele está inserido, se há conflitos, se há
uma má liderança, má gestão, comportamentos ali que podem adoecer, se entende que o impacto disso, dessas relações, dessa coletividade, eles são riscos também para a segurança e para a saúde do trabalhador. E é aí que entra a atualização e entra os riscos psicossociais, que eles podem impactar o trabalhador, mas principalmente o trabalho que ele está exercendo. E pode gerar também afastamentos e todos os prejuízos para ele e para a empresa. Doutora Juliana, como a senhora falou, uma coisa é a norma existir. Outra coisa é se ela realmente está sendo cumprida, se está realmente fazendo efeito. E a minha pergunta é, você que está dentro das empresas, você está vendo realmente a norma fazer diferença, acontecer, ou está sendo só uma regra que está ali engavetada, que as pessoas estão até estranhando e com aquele sentimento de, vamos deixar aí ver o que vai acontecer, porque a gente sabe que é uma realidade. A gente sabe que muitas pessoas, quando tem alguma norma, elas agem como, não, deixa aí, tem quem faça assim, é uma medida, vamos providenciar. Né? Vamos fazer algo, mas tem aquelas pessoas que ignoram ou deixam ali. E assim, você estando por dentro, o que você tem visto? Então, a norma que foi atualizada, ela, como já diz o nome, é uma regra, ela foi estabelecida. Então, não é opcional, é obrigatório. As empresas precisam se adequar e entrar em conformidade. Mas vamos falar aqui no contexto do nosso estado, do Amapá. Confesso que eu não estou vendo essa movimentação, a preocupação em entrar, em se adequar nessa nova norma. Acredito que grande parte pela falta de consciência, pela falta de ciência, né, de ter ciência de que essa norma existe, da importância que ela tem. Por outro lado, as pouquíssimas empresas e os pouquíssimos noticiários que eu vejo a respeito desse tema, eles trazem de maneira deixando muito a desejar, muito superficiais, muito básicas. Em que sentido? Existem algumas empresas que estão tentando se adequar, estão pensando em entrar em conformidade, mas não necessariamente por entender os benefícios, a importância, o quanto que isso vai beneficiar o trabalhador e a empresa. Sabe aquela maquiagem organizacional de que eu preciso desse documento para que eu não receba e não tenha que pagar uma multa ou tenha penalizações por isso? É isso que eu vejo. São pessoas que simplesmente, tá aqui, peguei um questionário de clima, peguei um questionário de satisfação, jogo para o colaborador para ele responder, pego de volta, mas não se tem uma gestão com um profissional adequado para explicar aos colaboradores o que está sendo feito, o porquê está sendo feito, a importância daquilo, o interesse real da empresa em rever os seus sistemas, os seus processos e trazer melhorias, não simplesmente pegar um documento para que eu possa ter e apresentar e comprovar, olha, nós estamos dentro da norma. Doutora, como você falou, né? As normas, elas vêm para regulamentar aquele ambiente, para transformar de uma forma saudável, para que possa ter a continuidade dentro daquele serviço no ambiente de trabalho. Mas, voltando, e é um tema que eu queria muito trazer essa pauta aqui para o Conta Mais Podcast, a gente teve também um outro convidado que foi psicólogo, mas é um tema que está muito presente no meu dia a dia. É sobre o adoecimento ocupacional e sobre as doenças como burnout e como assédio moral. E eu falo doença, mas não propriamente, mas são os sintomas que isso causa a quem está ali no seu ambiente de trabalho, colaborador, enfim. Uma das perguntas que eu acho que a Bruna também ponderou muito sobre isso para esse roteiro, eu acho que é um pouquinho mais sobre esse tema. Doutora Juliana, a palavra, como a Jo fala, é bem conhecida, burnout. Tá na boca do povo, tem, graças a Deus até, né, ser ouvido muito falar. Mas a senhora que está dentro das empresas, que tem escutado esse trabalhador, a senhora tem visto essa realidade de perto? Vamos lá. O burnout, ele é muito falado, mas pouco compreendido na prática. Ele é pouco percebido nas pessoas que podem estar sofrendo aquilo. O burnout, ele nada mais é do que um esgotamento mental,
um esgotamento, um estresse crônico. Ele é resultante de um estresse crônico. Então, é quando a pessoa ela está andando acima dos seus limites por muito tempo. E o teu corpo, ele dá um alerta, olha, para. Porque você não para, então o corpo vem e para. Então, ele pode dar diversos tipos de sintomas. Você pode ter um desmaio, ou você pode estar andando e sendo um trabalhador muito estressado, aquele cansaço que nunca passa, a pessoa que mesmo dormindo bem, a pessoa que mesmo tentando ter um lazer, mas é como se aquele cansaço acompanhasse aquela fadiga. Esses são os sintomas gerais do burnout. O que eu vejo, 2 grandes tipos de casos que entram nesse contexto, acabam sendo enquadrados e empurrados para essa doença, porque o burnout ele é um transtorno gerado nas organizações, no ambiente de trabalho. Ele não é um adoecimento individual do indivíduo, não foi o indivíduo que adoeceu, foi o ritmo dele de trabalho, foi a forma, o estilo de vida que ele está levando nesse contexto de trabalho que fez ele chegar a determinado ponto. As pessoas que a gente não costuma falar, que se encaixam e se enquadram em burnout, são as pessoas que amam aquilo que elas fazem. Então, por muito gostar de fazer aquilo, por muito se interessar, se motivar, elas se dedicam de tal forma, de uma maneira imparável, não se desligam nunca, estão 100% ali disponíveis, todo o tempo ali pensando no trabalho, fazendo algo pelo trabalho. E por ser voluntário, as pessoas talvez não olhem e pensem, ela está adoecendo porque ela está fazendo algo que ela ama, algo que ela gosta, parece voluntário, mas essa falta de equilíbrio entre saber o momento de parar, aí o teu corpo vem e avisa. O segundo contexto são das pessoas que não têm essa opção, porque eles são cobrados, eles são pressionados. E o primeiro grupo de pessoas, que é o que ama o que faz, eles também podem entrar nessa mesma, se enquadrar nessa mesma situação. São as pessoas que elas ouvem, você tem que se destacar, você tem que ser o melhor, você tem que se dedicar mais do que as outras pessoas. E aí, por conta disso, em nome dessa alta performance, dessa produtividade, em ser reconhecido, em ser valorizado, em se diferenciar, se destacar de alguma forma, em ter uma remuneração melhor ou de muitas vezes manter aquela remuneração que ele recebe que é boa, para ele estar nivelado no nível daquela remuneração, ele se sente pressionado, ele se coloca nessa situação, ele não tem opção. Não é uma opção para ele, ele tem que fazer, ele tem que não se desligar, ele tem que se dedicar, e aí uma hora o corpo cansa e ele pede o socorro. Então o burnout não é o fim, ele na verdade é um recomeço, é o teu corpo te fazendo recomeçar. Doutora, antes de ir para a próxima pergunta que eu tenho aqui, que são muitas dúvidas, mas nesse contexto sobre burnout, bom, já tive um burnout, 2 burnouts, e foi uma das nossas conversas, né, aqui, a gente precisa estudar, a gente entende um pouco mais sobre o universo quando a gente vai montar as entrevistas. E nesse contexto, eu fui entender, numa conversa com a doutora Juliana, sobre os sintomas. E eu queria trazer esses sintomas para você que está assistindo a gente. Quais seriam esses sintomas, doutora? Você já falou em relação à questão do corpo, que o corpo chega nesse esgotamento, mas antes dessa cadeia, quais são os tópicos, quais são os pontos, como é que o corpo sente, qual é esse esgotamento? Porque quando você tem um diagnóstico, esse diagnóstico, às vezes, ele pode ter perpassado por muito tempo e veio se arrastando até você ter um esgotamento mesmo. Mas o burnout já estava ali em uma sequência e seu corpo dando alertas e você avisando e você sempre deixando para depois. Então, conta um pouquinho mais para a gente do que seriam esses sintomas. Como seriam esses sintomas? É verdade. O burnout, ele é um processo até chegar ali naquele clímax, né? Chegar naquele rompimento
que muitas vezes não chega visivelmente falando. Porque quando nós vamos falar de sintomas, ele pode se manifestar de diversas formas. A questão é que ele se manifesta sempre na saúde física da pessoa. Então, tem gente que chega a desmaiar, né? Tem gente que chega a talvez até convulsionar, ou ele pode entrar, o corpo entrar em pane. Aí as pessoas acendem aquele alerta, olha, não estava bem. Mas muitas pessoas nem chegam a esse ponto, não recebem o diagnóstico e muitas vezes se vangloriam de, eu estou dando conta, olha, tá vendo? Se fulano deu conta, você também pode dar. Muitas vezes o fulano não está dando conta, sabe por quê? Ele pode estar com dor de cabeça, que a gente pode dizer, mas dor de cabeça é comum, mas ele pode vir desse esgotamento mental. A parte emocional, psicológica, ela é tão grande, tão forte, que ela se somatiza. Então, são sintomas psicossomáticos, não são só a tua imunidade que está baixa, a falta de vitamina, que é o que acontece. Muitas pessoas procuram um médico porque não estão bem de saúde, aí o médico vai, passa vitamina, passa remédio para dormir e não para dizer para aquela pessoa que é o estilo de vida que ela está levando. Então, problemas gastrointestinais, febre, dores de cabeça, dores musculares, como eu disse, nesses casos mais graves, quando a pessoa chega a desmaiar, a pessoa chega a ter perda de memória, ela tem lapsos de memória. E tudo isso são sintomas que podem se manifestar, depende de cada organismo. Doutora, você falou e pontuou muito sobre a questão da performance, dessa alta performance. E às vezes quem é apaixonado pela sua área de atuação acaba não percebendo, mas quando é imposta no ambiente de trabalho, quando gera aquela ansiedade ou aquela necessidade de resposta exagerada daquele contribuinte, que aquele contribuinte já tem um terror psicológico ali de eu preciso performar, eu preciso responder, eu preciso fazer, isso vai além do que é o normal no ambiente de cobrança, vai além do que é saudável para o ambiente de trabalho. E muitas das vezes pode passar para ser um assédio moral. Só que é muito difícil da gente diagnosticar quando se passa por um assédio moral. Porque quando a gente fala de assédio moral, a gente só acha que é muito mais daquele comportamento de superior e colaborador, uma postura de que o superior foi lá e gritou, brigou, expôs, mas existem várias caracterizações para o assédio moral. Você poderia contar um pouquinho mais para a gente como é que isso pode acontecer, qual é a cadeia que se gera, qual é esse looping até chegar de fato no assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Então, há quem diga, inclusive, que a gota d'água do burnout é o assédio moral. Diferente do burnout, que nós podemos conceituar como um esgotamento físico, um estresse crônico, uma fadiga crônica, nós podemos conceituá-lo numa frase simples, pequena, em palavras. O assédio moral, ele é uma gama de atitudes e comportamentos que podem se enquadrar ali naquele, podemos dizer, no diagnóstico de estou passando por isso. Como é que nós podemos caracterizar e diferenciar se o que eu estou vivendo ou se o que eu estou percebendo acontecer se enquadra em assédio moral? Primeiro ponto, condutas abusivas. Essas condutas podem se manifestar no comportamento, em falas, em gestos, em mensagens. O que são as condutas abusivas? É toda aquela conduta que fere a dignidade, a integridade daquele profissional, daquela pessoa, que fere a identidade daquele indivíduo. Segundo ponto que nós temos que observar seria a repetição. Repetição ou continuidade. Uma coisa é um comportamento, uma fala, uma conduta ser pontual, acontecer em algum momento ali de estresse, em algum evento. Outra coisa é essa conduta, esse comportamento, essas brincadeiras serem contínuas, o que é considerado normal naquele ambiente. A gente é assim mesmo, aqui a gente não se ofende, a nossa brincadeira é um pouco mais pesada, a gente é do humor ácido. Então, geralmente, essa normalização faz com que apareça, faz com que aconteça o assédio moral
né, pela repetição, pela continuidade, ou seja, pela normalização dele ali dentro. É assim que funciona aqui. E por último, que nós podemos dizer que se enquadra. Você acha que a forma, doutora, que além da repetição, desculpa, a gente continua, mas essa repetição, essas brincadeiras, mas assim, a figura superior, ela trazendo essa brincadeira em um meio ali do convívio no coletivo, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os colaboradores, sempre expondo, sempre brincando, essa brincadeira ácida, ali já configura, teoricamente, um assédio moral no ponto jurídico. Mas a parte psicológica, acho que quando isso já acontece com o colaborador, já tem uma carga muito grande. Mas e as outras coisas que vêm acontecendo antes? Então, não só a brincadeira, não só a cobrança excessiva, não só expor o colaborador na frente de todo mundo. E eu acho que o exemplo clássico é expor e depois pedir desculpa no off. Mas eu estou expondo aqui para todo mundo. Na hora mas de chamar atenção. Chama atenção ali de todo mundo, mas na hora de pedir desculpas é no reservado. Porque acha que eu vou perder minha postura de autoridade se eu pedir desculpa, eu reconhecer que aquilo que eu fiz não foi legal. É justamente aí que entra o terceiro ponto, que é qual é a intenção dessa tua conduta ou dessa repetição, dessa normalização do que acontece ali dentro. A tua intenção é humilhar aquela pessoa, é constranger aquela pessoa. É claro que dificilmente as pessoas vão afirmar abertamente que a intenção era aquela, mas pode ser percebido. Porque quando a gente quer corrigir, quando a gente quer cobrar algum resultado, algum objetivo, existe uma forma, uma maneira de fazer isso. E a pessoa que está se enquadrando no assédio moral, ela não se preocupa, ela não tem limites nessa maneira de agir. Então, a verdadeira intenção, por mais que não seja dito abertamente, que nós podemos confirmar que se enquadra desse diagnóstico de assédio moral, é quando a pessoa deseja humilhar, quando ela deseja constranger, quando ela deseja violentar psicologicamente, sabe quando ela quer punir aquele funcionário, aquele colaborador, aquele gestor por alguma coisa, alguma atitude que desagradou, alguma frustração que eu tive, ele não correspondeu, eu vou punir ele, ou muitas vezes eu vou massacrá-lo até o momento que ele desistir. Eu vou fazer aquilo com a intenção dele pedir para sair, fazer até ele não dar conta, até ele não aguentar. Então, isso se caracteriza o assédio moral. E muito se vê no ambiente de trabalho, não só da parte hierárquica, né, do superior ter esse comportamento, mas também, às vezes, de um grupo de colegas, naquele ambiente tóxico em que você está inserido, ter esse intuito. E aí gerar aquela série de fofocas, de casos e acasos dentro do trabalho, que o ambiente começa a ser extremamente tóxico. O gestor em si não se pronuncia, não toma uma forma efetiva de como parar aquilo. Muitas vezes até incentiva, porque o interessante do assédio moral é que ele não ocorre só com um líder e um subordinado. Ele acontece também de maneira horizontal, entre aquele grupo, entre aquela equipe, entre aquele teu parceiro. Esses comportamentos podem se manifestar e se caracterizar, né, em todo tipo de relação dentro do trabalho. Muito. Doutora Juliana, eu quero lhe fazer uma pergunta bem pessoal. Você consegue equilibrar essa vida profissional com o pessoal? Porque o que acontece, eu penso, é o seu ambiente de trabalho, é a sua profissão. A gente sabe que todo psicólogo traz um pouquinho para si, porque você passa ali ouvindo muitas demandas, ouvindo uma dor, como você mesmo falou no início do episódio. Essa sua paixão veio da sua dor, do momento em que você foi uma vítima. E eu quero saber, você consegue ter esse equilíbrio? Como é que funciona? Porque eu imagino que voltar para casa com toda essa demanda deva ser difícil. É nesse momento que a gente percebe que o adoecimento mental, nesse contexto do trabalho, ele ultrapassa o teu profissionalismo, ele ultrapassa a tua formação, o teu cargo, o teu nível de conhecimento. Porque, ainda sendo psicóloga, assim como um médico adoece, um enfermeiro, da mesma maneira, eu como psicóloga me vi com a identidade apagada, com a criatividade abafada,
totalmente ali acuada, desmotivada, numa área que eu gosto, né? Numa atuação que me dava inúmeras possibilidades e oportunidades. Então, eu tenho um jeito comunicativo, eu sou relacional e eu costumo falar quando não estou bem, quando não estou gostando, e ainda tendo toda essa personalidade e todo esse aparato de ser uma atuante da área mental, ainda assim eu não estive livre, eu estive passível de adoecer, de ter um impacto emocional grande por conta de um ambiente de trabalho adoecido, um ambiente hostil, considerado um ambiente que definha as pessoas. Mas assim, ainda que eu tenha tido essa vivência, eu sempre busco o equilíbrio e as minhas decisões, elas são pautadas em até que ponto aquilo está compensando. Porque nós precisamos ter mais medo de perder a saúde do que de perder o emprego, né? Infelizmente, não é a realidade, né? Nem todos têm a possibilidade, a oportunidade ou muitas vezes até a coragem de desistir. Essa que é a verdade, porque dependendo da situação, você tem que ser corajoso e desistir, porque uma pessoa sozinha não pode gerar uma mudança numa coletividade. Então, eu busco esse equilíbrio, eu priorizo sim o autocuidado. Quando a gente ama o que a gente faz é difícil realmente, a gente tem prazer, a gente tem ideias, a gente pensa naquilo em todo tempo, a gente leva aquilo no coração, carrega, mas eu não abro mão de toda semana sair para um lazer, estar com amigas, estar com pessoas que me fazem bem, parar tudo. Tem um monte de coisa para fazer, mas eu vou assistir um filme, sabe? Claro que a gente não pode confundir com procrastinação, mas ter aquele momento de autocuidado, aquele momento seu, que não é um momento que você tem que ser produtivo, não é um momento necessariamente que você tem que estar na alta performance, fazendo coisas lindas para postar, um trabalho para que os outros vejam, é simplesmente ser um ser humano, entender que nós não somos robôs, nós precisamos nos humanizar novamente. Bom, você tocou num ponto que você falou na questão de humanizar, de não postar, de ter aquele momento íntimo seu, de se desligar de fato e viver aquele momento para que te traga um certo lazer, um conforto. A geração Gen Z, tão polêmica a geração Z, ela tem abordado muito mais sobre essas temáticas e tem também ponderado muito mais a figura ali no ambiente de trabalho, da não aceitação de qualquer tipo de ambiente de trabalho. Ela é uma geração diferente das outras. Ela é uma geração que busca que seu trabalho tenha propósito, que seu trabalho possa trazer algo significativo para a sua vida. A geração Z é muito diferente da geração X. Enquanto a geração X era o workaholic, a Z está priorizando muito mais essa parte de interatividade, de se sentir pertencente. Qual é a diferença, assim, não só no ambiente de trabalho, mas no modo geral, que essa geração tem abordado nesse ambiente de trabalho e também para o adoecimento ocupacional do trabalho? O que ela tem de forma significativa mudado? Ela tem reduzido esse ambiente tóxico ou não? Olha, a geração Z é um tema delicado porque ela sofre um preconceito justamente por ser uma geração que está impulsionando mudanças. Ela está nessa transição entre aquilo que era e aquilo que pode ser. O sofrimento da geração Z, ele é muito invisível, né? Então, os níveis de cobrança, de performance, os níveis de pressão, os níveis de adoecimento são maiores, mas eles não são tão visíveis. A tecnologia, a hiperconectividade são influências sobre a geração Z. Porém, a geração Z realmente ela é muito diferente no ambiente de trabalho. Porque a geração Z ela vem com uma proposta, ela vem quebrando os padrões daquilo que já era normalizado desde a Revolução Industrial,
né, aquele ritmo, aquela maneira do operacional, do chefão. A gente até observa ali nos filmes do Charlie Chaplin, ele está demonstrando claramente um colaborador entrando em colapso mental e transtornado por conta desse ritmo que se criou do trabalho. A geração Z ela é muito mais consciente. Eu não acredito que a geração Z ela seja uma geração fraca. Na realidade, não é que ela não tenha forças suficientes para suportar. A geração Z ela não aceita a realidade na qual ela está inserida. Duas características principais e diferenças que nós observamos no dia a dia do trabalho a geração Z ela busca impor limites. Então, ela não está preocupada se o seu cargo é mais alto que o dela, se você é um chefe, se você é um líder, se você é um gestor. Ele quer saber por que ele tem que fazer daquela forma que você está mandando. E qual é o limite dessa relação, dessa maneira como você vai mandar ele fazer aquilo. Existe um limite, ele entende que não é só porque você talvez mais experiente, que você pode falar de qualquer jeito, que você pode ofender, que você pode desrespeitar, que você pode simplesmente ignorar as habilidades e os conhecimentos daquela pessoa, daquele colaborador. Então, a geração Z ela estabelece limites claros. Até aqui, tudo bem, até aqui dá para suportar, até aqui não. Isso aqui, ela tem essa consciência, essa informação de que, gente, isso não está normal, isso não é correto, porque vocês estão aceitando isso. E o segundo ponto muito clássico da geração Z é a busca por sentido. A geração Z ela precisa ter sentido para que ela se movimente. Então, se ela está fazendo algo que não faz sentido para ela, ela vai questionar. Ela vai querer entender qual é o sentido de eu fazer assim, por que tem que ser assim. Porque ela muitas vezes pode ter conhecimentos e habilidades que vão alcançar no mesmo resultado que se deseja, mas não é por aquele caminho. Talvez as habilidades dela conduzam de uma outra forma. Então, ela tem isso, o sentido e o limite muito bem buscados e estabelecidos no ambiente de trabalho. E isso não é fácil, o líder não lida com isso fácil. É como se fosse um colaborador que não é obediente, que não está correspondendo. E outra, a geração Z, ela busca muito esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Então, não entra na cabeça dela ela perder toda a sua energia, todo o seu vigor, todo o seu tempo dedicado para um trabalho específico, só para aquilo, só para corresponder a pessoas, a expectativas. Ele entende, mas e eu? Né? Onde está o meu lazer, onde é que está o meu hobby, onde é que está a minha qualidade de vida, o meu descanso, a minha saúde, a minha academia? Né? Até porque a geração Z, né, viu os seus pais dando a sua vida inteira ali, seu vigor, a sua força de trabalho, e anos depois serem dispensados justamente por esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Ele não viu a lealdade dos pais dele ao trabalho serem recompensadas. Ele viu um pai e uma mãe que foi leal 20, 30 anos para uma empresa, se dedicou, perdeu saúde, deu seu tempo, fez o seu melhor. E a partir do momento que ele não foi mais útil, ele foi descartado, sem nenhum sentimento. Então, a geração Z ela não tem medo de... não está me fazendo bem, não está compensando, vou me desligar, vou sair daqui e eu vou para outro lugar, eu recomeço. Eu tenho 30, eu tenho 40, mas eu quero mudar de área. Eu vou. Então, a geração Z ela não está presa, ela é livre. Doutora Juliana, o que precisaria mudar para que esse equilíbrio profissional com vida pessoal fosse mais possível, fosse uma realidade para muitos e deixasse de ser um privilégio para poucos? O primeiro passo sempre é a conscientização. O primeiro grande passo para a mudança é nos conscientizarmos de que necessitamos disso. Porém, a conscientização individual ela não tem peso significativo para mudanças. É necessária políticas públicas. São necessárias as políticas públicas. Nós precisamos. A NR1 foi uma política pública que foi estabelecida uma nova norma, uma nova regra, que faz com que as empresas tenham que olhar
para o risco psicossocial e para a saúde daquele ambiente de trabalho. Ele meio que obriga as empresas a compreenderem o tanto de benefícios que eles vão ter com um colaborador saudável. O colaborador cuida do negócio, cuida da empresa e a empresa cuida do colaborador. Quando o colaborador vê isso, ele vai vestir a camisa, ele vai ser produtivo, ele vai falar bem, ele vai defender a empresa, ele não vai medir esforços. Mas é necessário que os empresários, os empreendedores, os líderes e gestores tenham essa consciência. Segundo passo são as políticas públicas. E aí, com tudo isso, com o movimento das empresas, porque as empresas têm um grande poder nessa mudança, se cada empresa, que é um coletivo, se mover em direção a esse movimento de promoção de saúde e prevenção também de riscos, nós teremos uma cultura transformada, nós teremos uma sociedade com uma cultura diferente e modificada. Doutora, esse tema é um tema muito discutido e hoje a gente vê cada vez mais, de uma forma crescente, o adoecimento no ambiente de trabalho. A palavra burnout tem se tornado comum no nosso dia a dia. Muitas vezes até de uma forma inadequada, mas no modo geral, esse adoecimento da população, da sociedade, ele se dá pelo ambiente de trabalho, ele se dá pelo convívio do dia a dia. Essa sociedade adoecida, você acha que é muito mais pelo ritmo frenético em que vivemos, ou é pelo adoecimento de uma estrutura organizacional da sociedade em que estamos inseridos? Porque a gente fala da geração X e da geração Z, mas as duas têm demonstrado nos dados ultimamente, que a gente fez pesquisas, a gente se informa, a gente vê em matérias todos os dias. Esse adoecimento ele não se limita a só uma geração, e sim a todas. Você acha que é uma questão estrutural? Você ponderou muito sobre o filme que você falou do Charlie. Eu acho incrível, porque ele mostra, apesar desde aquela época, no preto e branco, ele mostrava muito isso da Revolução Industrial, da parte adoecida, em que o operário ele era levado à loucura, em trabalhar, mas hoje, a gente se inserindo nesse contexto, não é só o trabalho. É um modo geral, o ritmo frenético que a sociedade vive. Esse aparelhinho aqui também traz um grande risco para a gente, a questão sensorial em que a gente está inserida e os estímulos. Você acha que é isso que pode estar adoecendo a sociedade ou é um aparato geral de tudo isso e mais um pouco? Com certeza, nós estamos vivendo a consequência de um ritmo e um estilo de vida que foi implantado lá atrás, que não deu certo, mas que permaneceu, que continuou. Então, os resultados, os dados que nós temos, eles realmente abordam não só a geração Z, não é só a geração Z que está adoecendo, é a sociedade, e nisso entra a geração X, baby boomers e assim por diante. Os dados são muito preocupantes, a tendência seria piorar se continuar dessa forma. Só em 2025 foram mais de 500 mil afastamentos no trabalho por causa dos transtornos mentais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E como eu disse ainda agora, são coisas não muito visíveis, muitas vezes. Ninguém tem dimensão do que passa no interior de uma pessoa. Então, aquele sofrimento, ele não é levado em consideração, mas ele é real, ele está sendo sentido na pele. Não é só a geração Z que está adoecendo, é a sociedade como um todo. Nos últimos 10 anos, foi um aumento de 80% de adoecimentos, de afastamentos. Esses afastamentos, eles são custos para a empresa, eles são custos para a vida do trabalhador, independente de se ele vai permanecer naquele trabalho ou não. Não existe benefício, não existe nada de que nós possamos nos gloriar nesses dados. Não é para ser uma guerra, é para ser, na verdade, uma união em um sentido, em um rumo, em olhar e, calma, a sociedade não está num ritmo adequado, a sociedade está desequilibrada. Então, não é o esforço, não é o resultado, não é a busca pelo crescimento que está adoecendo, é o desequilíbrio que se tem sido vivido e que tem sido
impulsionado pela sociedade, pela conectividade, que, né, a competitividade, a comparação, tudo isso entra. Doutora, essa geração em que está adoecida, e a gente tem um tema um tanto polêmico, que seria o equilíbrio da vida pessoal numa escala 6x1. Como é que seria possível ter esse equilíbrio emocional, físico e estrutural do lar? Porque a gente sabe que um colaborador, apesar de muitas empresas falarem você é família, a gente sabe que esse equilíbrio de uma escala 6x1 é muito complexo para quem é mãe, para quem é mulher, para quem é filha, para quem é esposa, para quem tem um lar. Como se daria, no mundo ideal, digamos assim, esse equilíbrio numa escala 6x1? É difícil. Falando do ponto de vista da saúde mental, é difícil. Um dia de descanso, chega a ser uma ironia falar, em um dia que a pessoa tenha livre, que ela não tenha que comparecer num ambiente de trabalho, numa organização, numa empresa, num escritório, imagina o tanto de demandas que a sua mente, a carga mental, está pedindo socorro, a carga física. É um dia que essa pessoa tem para estar com seus familiares, é um dia que essa pessoa tem para estar com as pessoas que ela ama, os amigos, é um dia que essa pessoa tem para pôr em ordem a sua casa, a sua alimentação, para pôr em ordem, lavar roupa. Então, assim, e também se renovar, né? Dormir, descansar. Será que 24 horas são suficientes para que a pessoa consiga exercer, consiga fazer? A realidade é que as pessoas que trabalham em escala 6x1, elas têm um nível de isolamento social muito grande, porque elas não têm energia, elas não têm ânimo, não têm desejo algum de sair de casa. Elas querem ir para a cama e ficar ali, muitas vezes até sem fazer nada, porque elas estão cansadas de todo o tempo estar fazendo alguma coisa. Elas passaram 6 dias na semana fazendo, e muitas vezes, infelizmente, lidando com pessoas muito difíceis, que é o caso dos ambientes de trabalho adoecidos. O ambiente de trabalho adoecido é aquele sistema, aquela cultura, aquele modo de organizar o trabalho, de gerir aquele tempo. Isso é uma carga mental muito grande. Então, é insuficiente. Infelizmente, do ponto de vista de saúde, não existe um equilíbrio para quem precisa trabalhar na escala 6x1. O que existe é um modo sobrevivência. A pessoa, ela vai tentando se adequar e sobreviver. Sabe o que eu acho engraçado, doutora? Eu acho que até posso compartilhar isso aqui um pouquinho com vocês, uma opinião pessoal minha. Mas eu detesto coach que fala: não, porque tem que trabalhar e tem que fazer, e essa escala 6x1 é possível, e você trabalha e você trabalha enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem e faça tudo isso. Só que, gente, como é que você trabalha bem? Como é que você é esse nível hard, assim, de performance, essa auto-performance? E eu acho que todas as gerações hoje estão extremamente sobrecarregadas com essa auto-performance que a internet vende, que as redes sociais vendem, que nos deixa exaustiva. A gente chega num momento em que a gente tá esgotada. Eu não sei você, amiga, mas... A pessoa quer dar o melhor, mas ela não consegue. Ela quer fazer, ela tem habilidades e capacidades para isso, mas esse ritmo, esse estilo, ele vai abafando, ele vai apagando o melhor que um colaborador, que um trabalhador tem a dar. Eu não sei vocês de casa, mas eu, quando tô cansada, a Bruna vê, eu mando meu áudio, minha língua prende. Eu não consigo falar, eu falo coisa com coisa. Então imagina, você trabalhou 6x1, você é mãe, você é esposa, você tem que cuidar, você tem que limpar, você tem que fazer comida, você tem que fazer tanta coisa, porque além do trabalho você tem uma vida, ou tenta ter uma vida. Eu acho, meninas, que no total, a saúde mental é desvalorizada. Quando se fala em saúde mental, como vai ficar o meu estado, se eu tô muito preocupada, cansada, como a Jo fala, quando ela tá muito cansada, ela não consegue formular uma frase. E não é porque ela não é inteligente, ela é muito inteligente, ela sabe falar, ela fala direito, mas a gente tá cansado, então sai meio atropelado, ou às vezes a gente manda áudio porque tá com preguiça de digitar, porque já tá cansado. E isso, num todo, é o que eu falo, a saúde mental, ela é deixada de lado. E nós não somos máquinas, nós somos um ser humano, coração, a gente sente, pulsa, e uma hora chega o esgotamento, uma hora realmente
Não tem como, não tem como. E assim, é um momento tão importante da gente falar isso, porque a gente sabe o que as pessoas estão passando, né? E muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem sequer desabafar. Por exemplo, a minha próxima pergunta, doutora, seria: quem está nos assistindo agora, com certeza assistiu o episódio e se identificou, poxa, isso que a doutora Juliana falou, eu me vi. Poxa, isso que a Jo acabou de relatar, eu também passei por isso, que a Bruna está falando. Essa pessoa que está se identificando, qual mensagem você deixa para ela? Ou até mesmo um líder que está nesse cargo desse poder, está vendo o episódio e está falando, poxa, eu posso melhorar minha equipe, eu posso levar isso lá para a empresa, porque eu acredito que depois de tudo que a doutora falou, se eu aplicar na minha equipe vai ficar mais proativa. Porque só o fato de você se importar com o outro, eu sempre falo, né? Eu digo porque eu tenho empresa. Lá na loja, cada pessoa é uma pessoa, a gente tem esse olhar humano. Então, se o dono da empresa não está bem, consequentemente é uma queda. Você pode olhar o funcionário, eu vou falar o colaborador, o funcionário, como você achar melhor. Ele é o resultado do seu chefe, do seu líder. Se você chega numa empresa e aquele liderado, aquele funcionário tem uma péssima conduta, ou está muito cansado, você pode ter certeza que lá na base dele, ou se não lá no começo da pirâmide, alguma coisa muito errada está acontecendo, né? Então, assim, fica o meu apelo também para os líderes. Se você não está como colaborador, mas está no cargo de liderança, está vendo o episódio, o que eu posso melhorar? Né? Então, qual mensagem a senhora deixaria tanto para o líder quanto para esse colaborador que está assistindo o episódio, está falando, poxa, eu realmente preciso se atentar à minha saúde mental, porque é o que você falou em uma das suas respostas. A nossa paz não deve valer mais, a gente não tem que ter medo, vou perder meu emprego, então que eu perca meu emprego, mas que eu não perca a minha paz. E é muito difícil quando estamos falando isso, abrindo nosso coração para um país que está em desemprego, para uma realidade que é muito triste. Mas eu acredito que com essas medidas e essas normas e a gente trazendo a importância da saúde mental para um ambiente de trabalho organizacional, ao invés da gente estar descansando, como o pessoal está falando, perdendo tempo, porque acho que ela seja por um ou qualquer coisa, a gente vai estar dando qualidade de vida para o colaborador. E com qualidade de vida, nós ganhamos isso com certeza, porque ele volta para a minha empresa muito mais disposto. Bru, antes da doutora responder, a Bru é uma empresária incrível. E eu também sou empresária, também sou colaboradora, eu tenho multifunções, mas muito desse papel, eu acho que os líderes, hoje em dia, principalmente isso. Quando eu falo assim, esse papo de coach, eu tenho um pouquinho de receio, é porque é cobrada essa auto-performance o tempo todo. Só que tanto do empresário, do líder que está ali com uma pilha gigantesca de ter essa performance, e muitas das vezes é cobrada tanta performance que precisa ter um desempenho e ter nessa ansiedade, esse peso tão grande, perpassa para os colaboradores. Então, o líder e o liderado é reflexo, de fato, de tudo aquilo que a gente vive numa sociedade adoecida. E existe uma grande diferença entre ser o chefe e ser o líder. Sim. Isso existe, eu digo porque é a realidade que eu vivo. Do momento em que você ouve, até para você resolver um problema, eu encontro soluções e eu não encontro no meu produto que eu vendo, eu encontro dentro da minha equipe. Então, acho que esse olhar, ele é muito importante. É a realidade que a gente vive, né? Então, doutora, como eu estava lhe falando, porque, gente, esse assunto a gente vai embora, né? Vai. Mas, assim, qual mensagem a senhora deixa? Porque é muito importante trazer conhecimento, acredito que esse episódio trouxe muito, mas também é isso, é o acalanto, é o apoio. Então, quem está em casa talvez esteja passando por isso. Antes de dar o recado para os líderes ou para os colaboradores, eu quero pegar o gancho do que vocês falaram e até exemplificar essa questão da gestão, essa questão de como é feito, como é aquele ambiente, como isso influencia os trabalhadores, os subordinados. Vocês já viram aquela reunião ou aquela empresa que todo mundo fica calado? O líder está falando, às vezes está dando um discurso lindo, falando, né, minha família, que eu amo, ou então está informando um novo projeto, e as pessoas não estão participando, as pessoas têm que ser empurradas para falar alguma coisa, elas falam porque o chefe olha ali, fala alguma coisa que você acha, aí a pessoa vai com medo ali e diz, e isso é um exemplo muito claro de um problema de comunicação. Muitas vezes esse líder não entende, ele até quer que os colaboradores tenham uma relação melhor com ele não entende porque que as pessoas têm medo de chegar nele, porque eu estou aberto para ouvir. E muitas vezes ele não está se percebendo, ele não está percebendo aquele silêncio do colaborador, isso é um alerta muito grande. Muitas vezes
aquele que está mais precisando não é o que está lutando, o que está gritando, o que ainda está fazendo briga, o que está falando, é o colaborador que se cala. É aquele silêncio na reunião, é aquela coisa que não é concordância, todo mundo concorda com tudo. Líder, se você já viu isso, se você vive isso, isso é um sinal de alerta muito grande. Existe, e quem é que vai poder lhe auxiliar? É aí que entra o meu recado, um profissional. Então, tanto para você que é colaborador, quanto você que é líder, o meu recado, a minha dica para você é busque ajuda profissional. Se você é líder e sente essa necessidade de buscar ajuda profissional, eu já quero te parabenizar. Você está um passo muito grande à frente de muitas outras pessoas, porque a primeira grande mudança vem do reconhecer. Então, quando eu percebo que eu preciso, que eu estou falhando em algo, talvez não seja a minha intenção causar aquilo, mas a minha personalidade ou a minha falta de habilidade social, ela acaba me levando para conduzir daquela forma e acaba que o ambiente fica daquele jeito. Muitas vezes é competitividade, está todo mundo brigando, mas é o próprio líder que está incentivando sem perceber, ele incentiva. Então, às vezes ele quer o quê? Ele quer resultado, mas com a atitude errada ele incentiva a competitividade, a briga, a disputa, conflitos entre a equipe. Busque um profissional. O profissional é esse olhar de fora. Ele vai perceber, ele vai pontuar, e não é no achismo dele, não é na opinião, não é na personalidade dele, ele vai analisar, ele vai aplicar questionários válidos, avaliações, e ele vai ter dados para poder te dizer, olha, é assim, olha, é isso aqui, é bem aqui que a gente pode mudar. Então, o profissional, ele não vem para envergonhar as empresas que estão fazendo errado, ele não vem para culpar e para apontar o dedo para aquele líder, para aquele empresário que está fazendo errado. O profissional está ali totalmente imparcial. Ele quer o benefício de todos. É uma relação de modo ganha-ganha. Não é eu ganho e você perde, é eu ganho e você ganha. Então a gente vem com essa neutralidade, com esse olhar de fora, sem julgamento, pronto para ouvir, entender as necessidades da empresa, pronto para ouvir, entender as necessidades do colaborador. Então, colaborador, se você quer, você observa, você sente a necessidade dessa ajuda, mas talvez acha que o líder não vá procurar essa ajuda, você pode ter algum jeitinho de conseguir alcançar ele. Sabe, pegar aquele bilhetinho anônimo, colocar um recadinho, ou pegar o cartão de visita de algum profissional da área, coloca ali na mesa e aí ninguém vai saber que foi você. Ou então, se é uma pessoa que você tem essa liberdade, mandar no Instagram, olha, tá aqui o perfil, olha o vídeo daqui falando sobre tal coisa, o que você acha. Mas o que a gente não pode é permanecer normalizando e culpabilizando o indivíduo, porque esse é um problema coletivo, esse é um problema organizacional e principalmente cultural. Doutora Juliana, gostaria muito de lhe agradecer. Tanto eu quanto a Jo saímos desse episódio esclarecidas. Eu confesso assim, desde o momento que a gente começou a estudar, tanto como eu falo, né, pelo lado empresarial e também pelo lado aqui do podcast, é um assunto que a gente abre as portas porque precisa ser falado. Então, eu tenho certeza que assim como eu, quem está em casa também se esclareceu, tinha muitas dúvidas, então eu agradeço muito pelo seu tempo, agradeço muito pela companhia da Jo. E assim, eu tenho certeza que através desse episódio, quem até esse episódio não tinha ainda noção da seriedade e da gravidade, da urgência, principalmente, né, doutora, da gente falar sobre o assunto, depois desse episódio tem. Por dois motivos. Primeiro, porque a senhora já esteve aqui falando, talvez como uma vítima de alguém que passou por essa situação, e também como psicólogo, ou seja, é o outro lado, alertando e te parabenizar, porque poucas pessoas tiram da sua dor força e coragem, e você tirou daquele momento em que você passou por aquela situação, e hoje você com certeza vai ajudar muitas e muitas pessoas. Eu sei que no seu ambiente de trabalho, já que é a sua especialidade, mas também na vida pessoal. Doutora, você esclareceu muitos pontos pra gente, tanto de forma pessoal, mas também como minha figura como empresária. Te ter aqui foi muito significativo porque é importante que as pessoas de casa entendam o que é um ambiente de trabalho tóxico, o que é um líder ou chefe tóxico ou abusivo, principalmente entender o que é assédio moral, o que é um burnout, como é que está esse adoecimento na sociedade. E o Conta Mais Podcast tem esse dever
de trazer pessoas que possam alertar, que possam trazer pautas que sejam importantes para um todo, para uma sociedade, ou para um grupo, ou para pessoas que estejam inseridos dentro desse ambiente tóxico. Então, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por estar aqui comigo e com a Bruna. A gente agradece com todo o nosso coração esse momento. Obrigada por você que assistiu todo esse episódio com a gente. Não esquece de comentar e compartilhar, já aproveita e manda para aquele amigo ou amiga que está passando por isso para se informar, para entender um pouco mais, ou para o seu amigo que é empresário, dono de empresa, que precisa entender sobre as normas regulamentadoras e essa mudança toda no quadro profissional, no quadro estrutural da empresa, que precisam agora, a partir desse ano, passar por toda essa mudança. Muito obrigada, doutora. E é aquela coisa também, né? A gente pode deixar de falar. Independente de tudo, façam terapia. Busquem, porque é como a senhora falou, né? Dentro do ambiente, o seu papel ele é muito importante, porque ele é em equipe, ele está lado a lado. Mas fora disso, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Muito obrigada, aguardo você no próximo episódio. Tchau, tchau.